ao Preveste UEA. Eu sou a professora Valesca de Oliveira, sou do sexo feminino, tenho 42 anos, sou branca, cabelos loiros, tenho estatura baixa, estou trajando calça e camisa preta. O ambiente da nossa aula é um estúdio de televisão e usarei uma tela interativa para anotações. O tema da nossa aula hoje é a análise da estrutura da conclusão modelo EA. Vamos continuar a análise do tema, a lista suja do trabalho escravo, entre a proteção aos trabalhadores afetados e o direito de defesa das empresas. Mas para isso, vamos relembrar o final do desenvolvimento. Nós tínhamos no desenvolvimento 1 o seguinte fechamento. Portanto, é evidente a necessidade dessa política para intervir nos conflitos laborais. No desenvolvimento 2, nós tínhamos, portanto, é preciso conceder o direito aos empregadores, mas é preciso priorizar as denúncias das vítimas. Você deve recordar, porque nós já vimos o desenvolvimento. Por que nós fizemos agora esse pequeno lembrete? Porque nós vamos analisar a conclusão e nós retomamos justamente o posicionamento e ficou claro que deve ser priorizado o quê? A denúncia. De quem? Dos funcionários. Então vamos lá. Lista suja do trabalho escravo lembra, o argumento 1, proteção aos trabalhadores afetados, e o direito das empresas foi o desenvolvimento 2. Vamos analisar. Na parte H, Dessarte, é evidente que a lista suja do trabalho escravo é uma ferramenta fundamental para a manutenção dos direitos humanos e para o funcionamento coerente das relações trabalhistas entre funcionário e empregador. Percebam que ficou claro o posicionamento quando ele deixou ali em evidência como a lista suja funciona para proteger e mediar as relações trabalhistas. Vamos à parte I. Com essa política pública, é possível garantir o trabalho digno, já que as denúncias do serviço escravo são priorizadas com o intuito de combater esse cenário ultrajante, mas sem negar o direito de defesa das empresas. Percebam que foi retomada a justificativa, mas em nenhum momento o aluno acabou se contradizendo. Pelo contrário, ele mantém a sua linha de raciocínio. E agora nós vamos para o fechamento da conclusão. Parte J. Com isso, evitar-se-á que a realidade degradante vivenciada por Charles Chaplin perpetue como uma escravidão moderna na sociedade atual. Percebam que ficou bem clara a retomada do repertório, porque ele iniciou justamente com tempos modernos e agora ele fez o que nós chamamos de circuito fechado, retomando o repertório da introdução. Só um momentinho que o nosso aluno Gui tem uma dúvida. Pois não, Gui? Eu posso fazer uma pergunta? Claro que você pode. Eu aprendi a fazer a conclusão com proposta de intervenção igual no Enem. Essa conclusão não serve? Gui, lá no Enem você precisa apresentar uma proposta de intervenção. Isso não é necessário na conclusão modelo EA. Mas eu tenho uma dica bem interessante para você que não aprendeu ainda a fazer essa conclusão reflexiva, como nós chamamos. Preste atenção. Nós vamos para cá. Dessarte, é evidente que a lista suja do trabalho escravo é uma ferramenta fundamental para a manutenção dos direitos humanos e para funcionamento coerente das relações trabalhistas entre funcionário e empregador, já que ambos possuem o direito de defesa. Aqui não mudou nada, vamos deixar claro que ele foi bem explícito quanto ao seu posicionamento, que ele disse que é coerente, ou seja, a lista suja ela é benéfica. Nós temos agora, com isso, é indispensável que a mídia
continue a divulgar essa lista tão benéfica aos trabalhadores, visto que empresas de grande porte como Zara e Nestlé se sentem pressionadas a fiscalizar os serviços cobrados em suas filiais, com receio de ter seu nome listado e sua reputação ameaçada. Agora, presta atenção, Gui. Aqui nós temos a mídia. Se você parar para analisar, isso já é um agente para uma possível intervenção, e nós temos divulgar, que é um verbo de ação. Então, se você parar para analisar, nós temos aqui uma mini proposta que deixa claro que a lista suja, ela é o quê? Benéfica. Então, nunca eu vou indicar para você trazer uma proposta de intervenção com 5 elementos. Caso você só consiga fazer conclusão dessa forma, você vai trazer 3 elementos, como eu acabei de listar para você. E aqui o nosso aluno trouxe um agente, uma ação e a finalidade da lista suja, que é proteger o quê? Os trabalhadores afetados. Então, não é que hipótese alguma você não possa apresentar uma proposta. Você pode trazer uma pequena indicação de mudança de cenário. E aí nós vamos para o fechamento. Nós vamos para o próximo período, que é justamente o último, aquele que eu preciso concluir a minha redação retomando o repertório. Dessa forma, deve-se priorizar as denúncias dos trabalhadores para evitar que a realidade degradante vivenciada por Charlie Chaplin perpetue como uma escravidão moderna na sociedade atual, retomando justamente os tempos modernos, o que foi apresentado na introdução para trazer o problema do tema, que era justamente o trabalho análogo à escravidão. Então, agora nós vamos para uma atividade, tá? Que eu trouxe para vocês, para que vocês possam fixar melhor o que nós estudamos na aula de hoje. Eu trouxe o seguinte tema, FAMECA 2021. Retirada de monumentos de personalidades racistas, entre o repúdio ao opressor e o apagamento do passado. Não esqueçam que nós já fizemos a introdução e o desenvolvimento. E agora eu trouxe a conclusão. E detalhe, você não precisou criar os argumentos. Porém, agora você vai retomá-los e você precisa apresentar os 3 períodos mínimos que eu já deixei para vocês disponível. Olha aí, ó, já está separado. Parte H, parte I e parte J. Na parte H, você vai se posicionar, não esqueça. Na parte I, você vai retomar a sua justificativa. E na parte J, você vai fazer aquela conclusão de respeito, retomando o repertório da introdução para o corretor identificar o seu circuito fechado. Então, a prof já deixou o gabarito que eu vou ler agora com vocês. Parte H. Portanto, pode-se notar, diante do que foi exposto, que a retirada de monumentos de personagem de opressores deve ser feita se for transportada para museus ou escolas, de modo que a derrubada de tais imagens não é a melhor alternativa, pois ainda que represente o repúdio ao opressor, prejudica o aprendizado das futuras gerações. Perceberam que eu deixei bem claro para vocês aqui de verde a parte H e tem o posicionamento do aluno dizendo que não deve ser derrubada essas imagens, a não ser que elas sejam relocadas para museus. Parte I nós temos, nesse sentido, a ética e a reflexão acerca da fertilidade a mudanças do tempo são fundamentais para que haja compreensão da história e revisão crítica, sem apagar o passado, já que esquecer a história representa uma tendência a repeti-la. E nós vamos para o fechamento.
Assim, a resignificação das personalidades racistas é essencial, a fim de incentivar o repúdio aos preconceituosos sem apagar o passado e prejudicar a harmonia coletiva defendida por Jean-Paul Sartre. Então percebam que aqui a prof já deixou para vocês dividido em 3 períodos e vocês não podem esquecer, em hipótese alguma, que você não pode criar argumentos. Não pode, gente, é diferente do Enem. A banca espera que você traga e desenvolva os argumentos apresentados no tema. Então não esqueçam que eu ensinei para vocês. Toda vez que vocês analisarem um tema com a preposição entre, o que vier antes dos 2 pontos é justamente o que você vai pensar no repertório, é justamente o que você vai abordar. Não pode esquecer disso, por favor. Em seguida, o que vier depois dos 2 pontos é o que você vai desenvolver, que vai ser o teu argumento 1 e o teu argumento 2, os quais serão retomados na conclusão, como foi apresentado nesta aula para vocês. Na aula de hoje, analisamos a conclusão modelo EA com a preposição entre, sem proposta de intervenção. Para mais dicas, siga o Preveste UEA nas redes sociais. E aí, pessoal? Estão gostando do conteúdo do Preveste? Então, eu estou aqui para dar um recadinho para vocês. Instalando o aplicativo do Preveste, vocês podem rever todo o conteúdo das aulas e ter acesso às questões comentadas. E se você acompanhar as nossas redes sociais, você fica por dentro de todas as novidades. Ah, eu ia esquecendo. Fique ligadinho na programação da TV Encontro das Águas e acompanhe todas as nossas aulas. É isso aí. Foco no estudo para conseguirmos entrar na universidade. Até a próxima!